Olá, boa noite. Estamos ao vivo depois desse pós-jogo, né? Esse pós-jogo do canal do Bolívar, de Atlético 2, Vasco 0, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como jogou bola o Atlético no primeiro tempo, com uma formação que surpreendeu muita gente, né? Porque abrindo mão do Saravia, que viria entrar só no segundo tempo, e o Atlético jogando com o Fux, com o Júnior Alonso e com o Bataglia no meio. No meio, Alonso, Otávio, quer dizer, Alan Franco, Fausto Vera fazendo sua estreia com a camisa atleticana, Scarpa Bernard, Paulinho e Huck, né? E o Atlético, desde o primeiro momento, muito em cima do jogo, com muito apetite, jogando nos seus domínios na Arena MRV, nesta tarde, já à noite, aí na nossa doce querida BH, são 7 horas e 18 minutos, aqui na minha amada Almada, 23 horas e 18 minutos, e a gente dando início a esse pós-jogo de Atlético 2-0 sobre a equipe do Vasco, sobre o Gigante da Colina. E uma vitória importante, a segunda vitória consecutiva em casa, né? O Atlético havia vencido o tricolor paulista, o São Paulo, né, na última oportunidade na Arena MRV, saiu, jogou lá em Brasília, no Mané Garrincha, acabou ficando na igualdade diante do Juventude e hoje volta a vencer novamente em casa, somar mais 3 pontos, pontos importantíssimos, né? Importantíssimos, porque o Atlético chega a 25 pontos na 9ª colocação, mas muitos pontos perdidos, né? Principalmente em junho, julho, em função dos desfalques, em função das convocações para seleções brasileira, equatoriana e chilena, né? Lesões. Então, parece que o Atlético agora, com um clube, com um grupo mais encorpado, tomara que consiga retomar o caminho das vitórias e imprima, efetivamente, uma sequência de vitórias, né? Era o que esperávamos depois da vitória diante do São Paulo, mas o Atlético acabou tropeçando diante do Juventude no Mané Garrincha e desta vez na Arena MRV, com um público extraordinário. Que festa fez a Massa do Galo, mais de 42 mil torcedores estiveram presentes. Para ser mais preciso, 42.583 torcedores estiveram nesta tarde do dia 21 de julho de 2024 na Arena MRV. Nós vamos fazer esse pós-jogo, sempre contando com a presença, né, a sabedoria e a atleticanidade do mestre Eduardo de Ávila e, mais uma vez, também honrados de recebermos o grande jornalista Vitor Martins, o grande Vitão. Já está chegando, a turma já está nos bastidores e nós vamos fazer esse pós-jogo, porque o Galo ganhou e é sempre mais gostoso falar quando o Galo ganha, né? Sobretudo porque foi uma vitória segura do Atlético, que construiu essa vantagem ainda no primeiro tempo. 2 vezes Huck, né? Fazendo o 50º gol dele, né? Em campeonatos brasileiros, o 50º gol do Atlético na Arena MRV, e depois ele fez o número 51, 51º gol dele, né, em campeonatos brasileiros e também na Arena MRV. Lembrando sempre, claro, que o pós-jogo do canal do Bolívar tem o oferecimento, tá aí, ó, KTO, no the odds. Você gosta de fazer uma fezinha assim como eu? Eu gosto, realmente gosto. E quando eu vou de KTO, que é onde a diversão acontece, mas tem que ter mais de 18 anos. E não só isso, a gente prega sempre muita responsabilidade. É para brincar, é para divertir, né? É R$10, é R$15, é R$20, é para dar aquela taquicardia. Mas se você gosta, assim como eu, se vai de KTO, que é onde a diversão acontece. Eu adorei, acreditei na vitória do Atlético, e o Atlético, dessa vez, não decepcionou jogando nos nossos domínios. Quero saudar todos que já estão conosco aqui no canal do Bolívar, né? Vamos receber o mestre Eduardo de Ávila, como eu disse, e o grande Vitor Martins também, o grande jornalista Vitor Martins, para falarmos dessa vitória importantíssima, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno já vai terminando, né? O Atlético jogaria no meio de semana diante do Paranaense,
do Atlético Paranaense, né? Mas em função de compromissos pela Copa Sul-Americana, esse jogo acabou sendo adiado. Então, o próximo compromisso do Atlético será no próximo final de semana, diante do Corinthians, né? Diante do Corinthians, que venceu fora de casa. O Bahia, que faz um bom campeonato, acabou sofrendo uma derrota por 1-0 lá na Bahia, lá em Salvador. Então, é o próximo compromisso do Atlético. Agora, e você? Qual é o seu compromisso? São 7h22 em BH, nesse domingo gostoso que o Galo ganhou? Eu, se estivesse, lá estaria. No Rei do Pastel, né? Ninguém é rei por acaso, né? É o melhor pastel de BH há mais de 30 anos, o Rei do Pastel, comandando a Savassi. São 6 lojas na Savassi, do meu amigo, do meu irmão, Alexandre Fidelis, o grande Xandão, que está sempre ligado no pós-jogo do canal do Bolivar, né? E eu sempre, quando estou em BH, estou em uma das unidades do Rei do Pastel, porque 3 delas são 24 horas. É isso que eu estou dizendo. Acabou de sair do jogo do Galo agora? Quer tomar aquela cervejinha geladíssima, né? Então, eu, por exemplo, como eu moro ali no Senhor, e na Professor Moraes com contorno, né? Então, o Rei do Pastel é de manhã, de tarde, de noite e também de madrugada. Ninguém é rei por acaso. É o melhor pastel de BH. Como cairia bem um pastelzinho agora? Quem dera eu ter um Alfa Romeo aqui na minha amada Almada, ter um Rei do Pastel aqui na minha amada Almada, né? Já são 11h23 aqui e não tem o Rei do Pastel, mas você tem essa chance, tem essa sorte de ter um Rei do Pastel pertinho de você, né? Então, não perca esta oportunidade, né? Vou deixar aqui também, enquanto a gente chama os nossos convidados para o palco, esse QR Code. Se ligue nessa dica, né? Nós estamos vivendo esse período de férias, eu estou tendo o prazer e a honra de receber aqui em casa o meu cunhadão, o Fábio Coutinho, e o Davi, né? Que estão passeando pela Europa, né? E estão me dando o prazer de estarem aqui em casa. E tem a turma toda, está de férias, julho, está de férias. E a melhor opção de férias é na Bahia, né? Como é gostoso a Bahia, como a Bahia é fantástica, como é gostoso estar na Bahia. Por isso, você pode ficar por dentro do programa de ser um afiliado da Rede Tom Ziro Residenciais. É muito simples. Pega a câmera aqui, aponta para esse QR Code que está na sua tela e fique por dentro dos benefícios de ser um afiliado da Rede Tom Ziro. A Rede Tom Ziro tem mais de 12 residenciais na Costa do Descobrimento, no sul da Bahia. Nós estamos falando de Santa Cruz de Cabrália, nós estamos falando de Porto Seguro, nós estamos falando de Arraial da Ajuda. Então, eu acho que as imagens dizem mais que qualquer palavra, né? Olha aí, olha que espetáculo. A Rede Tom Ziro Residenciais, olha o que te aguarda. Olha o conforto que é. Eu estive lá em dezembro, é realmente espetacular. Não existe igual ali nesse paraíso que é a Bahia, do que a Rede Tom Ziro Residenciais, e você pode, inclusive, lucrar com isso, apresentando esse paraíso para as pessoas, para os amigos, para a família. E olha aí que você pode desfrutar. Olha que conforto espetacular. Então, não perca tempo. Né? Aponte a câmera para esse QR Code e saiba de todos os benefícios de desfrutar deste paraíso, de todo esse conforto na Costa do Descobrimento. É realmente espetacular. Dito isso, vamos chamar ao palco o mestre Eduardo de Ávila, que já está conosco desde o começo, para falar dessa grande vitória. Eu quero saber o que o Eduardo achou, né? O Atlético, que havia vencido, como eu falei, o São Paulo na rodada penúltima, né? Volta a vencer novamente, e o time jogando bem. Né? O time teve mais de 6 finalizações contra nenhuma do Vasco no primeiro tempo, então mostra uma segurança muito grande. O Milito explica isso na coletiva, acabou optando por não entrar com o Saravia, que é o titular da posição, mas entrou com o Fux, com o Alonso e com o próprio Batalha fazendo essa função. Foi uma pergunta, inclusive, do Breno Galante, que daqui a pouco vai fazer o pós-jogo, e o mestre Eduardo de Ávila, que são solicitados, vai participar também, né? E ele, diretamente lá da Arena MRV, perguntou: você tem 6 zagueiros agora, você pretende continuar usando o Batalha nessa função? Ele falou: precisamos de pelo menos 2 grandes atletas por cada posição. Ele me dá muita segurança em relação a isso, e hoje não foi diferente. Lembrando que no meio teve Otávio, né? Teve o Alan Franco, teve a estreia do Fausto Vera e Bernard Scarpa
Paulinho e Hulk, né? No final do segundo tempo, no meio do segundo tempo, acabou promovendo também, já para o finalzinho, a entrada do zagueiro Lianco, né? E Maurício Lemos, tudo leva a crer que pode estar de saída do Atlético, porque já fez 6 jogos, não pode fazer o 7º, senão não pode jogar por outro clube, e houve uma sondagem do São Paulo Futebol Clube confirmada pelo Atlético. Então, tudo leva a crer que o uruguaio Maurício Lemos pode estar de saída do Atlético. Mas não vamos falar do jogo, não vamos falar desses 3 pontos. Eu quero saber a opinião do mestre Eduardo de Ávila, que esteve lá na arena, e na sequência nós vamos chamar o grande jornalista Vitor Martins. Mestre Ávila, bem-vindo ao palco. Vitória importante, que bom fazer um pós-jogo com essa vitória do Atlético, 2-0, uma vitória muito segura, né, Eduardo? O que você achou do jogo? Bolivar, fazer uma live depois de uma vitória dos 3 pontos garantidos é delicioso. Os meus sobrinhos estão aqui comigo nesse final de semana e eles falaram que lá de Araxá eles ficam assistindo a live o dia que eu perco para ver se eu tô com cara de puta, se eu tô com cara de raiva, se eu tô com cara de triste, qual é a cara que eu tô. Então hoje eu não tô com nenhuma dessas caras, eu tô com cara de alegre, ganhamos, 3 pontos. Olha, eu gostei demais do time, especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo, vou dizer que deu um apagão não, mas assim, parece que deixa o tempo correr. E isso é muito... Eu não gosto mesmo que você toma um gol, você fica por um gol para segurar o placar. Eu acho que a gente tinha que ir para frente buscar o terceiro gol, que tinha ambiente para isso. Agora, o mais gostoso, melhor não, porque ganhar 3 pontos é que é o fundamental a cada jogo, mas o melhor desse momento que a gente está começando a viver é você olhar para o elenco e ver que você tem alternativas. Me surpreendeu também a ausência do Saravia, mas ele optou por Fux cair do lado direito, Alonso cair do lado esquerdo e o Batalha centralizado na defesa. Fez aquela linha de 3. Nós temos ainda Saravia e temos Arana. Arana é titularíssimo. Além deles, nós temos o Rômulo, nós temos o Lianco, que entrou e mostrou que tem qualidade mesmo, acho que vai ser titular. Nós temos elenco. Na volância, ele até colocou o Paulo Vitor hoje, que é um menino que eu boto fé nele. O Otávio jogou demais, né? O Otávio... Jogou demais. Eu ouvi muita gente... bola. Jogou demais. O Otávio, muita gente falando, foi o melhor em campo. O Otávio cresceu com o Milito. E o Fausto Vera, que é um cara de confiança. Eu acho que a curto prazo ele vai virar até capitão do time para poupar o Hulk. E o ataque nosso, o ataque é fantástico. Você tem 4 jogadores de linha de frente. Bernard, que está jogando demais da conta. Scarpa, Paulinho e Hulk. Isso não é para qualquer um, não. Então foi assim, uma sinalização de que para as Copas, que a meu juízo seriam as prioridades do Galo agora nessa reta final, e mesmo para uma boa recuperação no Campeonato Brasileiro, ainda longe de sonhar com o título, a não ser que as coisas melhorem a tal ponto que a gente entra no G4 e continue avançando. Aí pode sonhar também. O fato é que elenco nós temos, treinador nós temos, torcida nós temos, só para fechar essa minha primeira participação. Esses 42 mil e tantos torcedores lá mostram que chamou a massa, mostrou resultado, mostrou vontade dentro de campo, o torcedor vai. E a torcida foi brilhante. E saímos de lá, merecemos a vitória, merecemos subir na classificação, fomos para o nono lugar, como você colocou aí, mas possivelmente caia para 10º outra vez, porque tem o Bragantino, né? Enfim, Sim. É um grande alento, é um grande momento. Chama o Vitor aí, senão o Vitor fala assim, deixa eu falar, cara, você não para de falar, chama o Vitão aí. Não, mas sempre muito bem colocado, Eduardo. Você lembrou muito bem, foi a estreia do Bernardo, Bambino de Ouro, agora era o B10, agora é o B20, né? Jogando diante da massa do Galo. E ele fala muito bem isso, da alegria dele de retornar e de jogar, né? Já havia estreado lá no Mané Garrincha diante do Juventude, tinha boa parte, mais de 10 mil pessoas lá, de 10 mil atleticanos empurrando, mas dessa vez jogando em casa,
na Arena, na nova casa do Atlético, né? Então, sem dúvida alguma. E você toca num ponto também importante, que o Atlético, de certa forma, no segundo tempo, né, abaixou demais as linhas e tomou pressão, teve muita dificuldade de sair ali, de criar, né, claro, jogando com o resultado construído no primeiro tempo, mas um gol ali podia acabar complicando, a gente sabe como é que é essa história. Deixa eu chamar o Palco, então, para saber como é que ele viu, qual é a análise dele, que esteve lá na Arena, né, e mais uma vez está conosco nesse pós-jogo de Atlético 2, Vasco da Gama 0, o grande jornalista Vitor Martins. Boa noite, Vitão, bem-vindo ao Palco, obrigado mais uma vez de participar conosco desse pós-jogo no canal do Bolivar. Boa noite, você esteve lá na Arena, qual foi a sua impressão? 3 pontos importantíssimos, né, Vitão? Boa noite, Bolivar, boa noite, Mestre Ávila. Estão me escutando muito bem aí? Como é que tá chegando o áudio? Então, beleza, excelente. Então vamos lá. Estive lá na Arena hoje, Bolivar, e hoje eu apelei para a arma secreta. Perdão, eu levei a Alice, minha filha, ela tem 9 anos, jogos no Independência, Independência Mineirão e Arena, ela nunca viu o Galo perder. Então hoje é dia de levar a Alice, e aí deu certo, curtiu pra caramba. Vocês falaram do Bernard, ela tá assim, pai, mas tem um menino jogando no Galo, que ele é muito pequenininho, que chama atenção lá no campo. Mas assim, um primeiro tempo daqueles melhores momentos que a gente acostumou ver o Atlético do Milito, né? Completamente soberano dentro de campo, marcando lá em cima, criando chances. Foram 2-0, mas teve um gol anulado. Não sei se saiu, se a bola saiu ou não, mas teve um gol anulado. Se foi correto ou não, acredito que sim, porque está com a imagem. Teve uma com o zagueiro lá do Vasco, nem se for o zagueiro, se for o Paulo Henrique, o lateral que jogou pela Atlético, tirou em cima da linha. Ela realmente não ultrapassou toda a linha, dá para ver na imagem que essa bola realmente não ultrapassou toda. Enfim, foi uma grande atuação. Aí citando 2 pontos que vocês falaram aí sobre o Otávio, que loucura, né? O Hulk fez 2 gols, mas para mim o melhor em campo foi o Otávio. Assim, impressionante a atuação, a partida que ele fez hoje. Para mim também. A consistência que ele deu para o time ali na defesa. O Mestre Ávila citou como o Otávio cresceu muito com o Milito, e esse a gente viu. E eu acho que a chegada do Fausto Vera ainda fez o Otávio crescer ainda mais. Acho que a gente está vendo aí uma formação, talvez, de uma nova dupla de volantes, né? Vamos lembrar que o Atlético tem por característica ter duplas de volantes, né? Você pegar ao longo da história, o Atlético tem, né? A gente fala isso, não é muito, né, Bolivar? Tem time que tem característica de ter um camisa 10 por várias gerações, vários camisa 10 e tal. O Atlético tem por característica ter um goleador, e essa dupla de volantes sempre fez parte. Quem pesquisa a história do Atlético vai ver que o Atlético teve meio-campistas muito fortes nesse sentido. Então gostei muito, achei o Otávio melhor em campo. E sobre o segundo tempo, eu fiquei com a sensação que foi um recado do Milito para a torcida e para a imprensa. Porque ele apanhou muito do jogo contra o Juventude. Porque fez o gol e não recuou e não sei o quê. E empatou uma fatalidade. Infelizmente eu não pude participar da live. Empatou por uma fatalidade. O time criou muito, jogou muito, coisas do futebol. E hoje ele fez isso. Fez 2-0. Para mim, se tivesse mantesse o ritmo, teria feito mais. Mas ele optou por defender. E aquela coisa, o Vasco mesmo não criou nada. Você vê que a gente não tem uma defesa difícil do Matheus Mendes. Eu lembro talvez de uma bola que ele saiu ali abafando o atacante do Vasco, assim, mais na segurança. Mas aquele risco, né? Que você toma um gol, o adversário cresce na partida. Então, aí eu até acho que foi errada essa postura do Atlético, porque quando você é melhor que o adversário. Acho que ninguém tem dúvida que o Atlético é mais time que o Vasco. Estava melhor no jogo, muito melhor. Vencia por 2-0 em casa. Eu achei a estratégia de dar a bola para o Vasco errada, até porque o Atlético não tem velocistas, né? Não é uma característica do Atlético ter esse contra-ataque com força. Então eu achei o segundo tempo ali, eu entendi como um recado do Milito. Contra o Juventude, muita gente reclamou, né? Que eu fiz 1-0 e não recuei o time. Hoje eu recuei. E aí, vocês gostaram? Eu acho que assim, você via lá no estádio, você sentiu a torcida incomodada com a postura do time naquele segundo tempo. Não, porque é aquela história, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né, Vitão? Com certeza. Mestre Ávila? Então, aquela história, se cochilar, o cachimbo cai, você tá ganhando de 2-0. Se sofre um gol ali, o adversário cresce na partida, começa a acreditar, vai para cima e acaba, né, criando dificuldades, como já aconteceu, empate diante do Fortaleza, empate diante do Bahia, diante do próprio Criciúma, né? Enfim, né? Ainda bem que o Atlético se postou muito bem, realmente não me lembro de um lance de perigo do Vasco, um lance mais agudo, né? Uma defesa, outra ali do Matheus Mendes, uma falta cobrada que ele tira de peito, o Verratti
teve alguns lances ali que ele acaba cabeceando sem direção, um chute do Paulo Henrique passando por cima da baliza, mas, de fato... Chance clara nenhuma. Chance clara praticamente nenhuma, né? O Atlético realmente dominou as ações no primeiro tempo e no segundo tempo, de fato, abaixou as linhas e, apesar do Vasco ter tido mais volume, mais posse de bola, mas sem muita dificuldade, sem espetar muito, sem levar muito perigo à defesa do Atlético, e ainda bem, né? Mestre Ávila, você concorda com o Vitão nesse sentido? Porque o Atlético, de alguma forma, no segundo tempo, vocês que estavam aí, estavam lá na Arena MRV, eu imagino que ficam, de certa forma, preocupados, porque teve muito volume, muito domínio no primeiro tempo, e no segundo, controlando a partida, né? Jogando com aqueles 2-0, com aquela vantagem ali, mas é um jogo de Campeonato Brasileiro, o Vasco vinha numa boa sequência, e um gol